A Trégua de Natal. Curiosidade histórica do canal História Contada. Em 1914, alguns meses após o início da Primeira Guerra Mundial, um facto inesperado aconteceu e marcou a história da guerra. A Trégua de Natal foi um acordo de paz temporário e não oficial realizado por alemães, britânicos e franceses que combatiam no interior da Bélgica. O acordo só aconteceu graças aos factores que caracterizavam os primeiros meses da guerra. Apesar de estar entre as guerras mais violentas e desumanas da história, os primeiros conflitos da Primeira Guerra Mundial foram mais pacíficos. Eram marcados por um alto nível de cordialidade e cavalheirismo e possuíam uma ética militar onde eram estabelecidos os horários em que poderiam haver conflitos, ou então os horários em que os conflitos eram interrompidos, para que os militares feridos fossem socorridos nos campos de batalha e os militares mortos fossem enterrados com alguma dignidade. A cordialidade, cavalheirismo e ética presentes no início da guerra, somadas com a opinião popular de que a Primeira Guerra Mundial era um tanto quanto que desnecessária, faziam com que os militares de ambos os lados não desenvolvessem um verdadeiro ódio e oposição aos seus inimigos, preferindo mais a paz do que a guerra. Durante os primeiros meses de conflitos, acreditava-se muito na ideia de que a guerra iria acabar logo, não ultrapassando o ano de 1914. Essas expectativas aumentaram ainda mais durante a aproximação do Natal, com diversos setores da sociedade e comunidade internacional a pedir para que a guerra fosse interrompida definitivamente, ou então que, pelo menos durante o Natal, ela fosse interrompida por alguns dias em forma de respeito com as comemorações natalícias. No entanto, as autoridades responsáveis optaram pela continuação da guerra, acabando com as esperanças de que o Natal de 1914 fosse marcado pela paz e fim da Primeira Guerra Mundial. Em dezembro, próximo do Natal, o inverno ficou ainda mais intenso e acabou por limitar os conflitos em alguns campos de batalha, a ponto de fazer com que os militares de ambos os lados realizassem uma pausa e permanecessem abrigados nas suas trincheiras e acampamentos. Entre os dias 24 e 25 de dezembro de 1914, durante o Natal e suas comemorações, alguns militares enfeitaram de forma improvisada as suas trincheiras e acampamentos e cantaram canções natalícias comemorando o Natal. As distâncias entre as trincheiras e acampamentos nos campos de batalha eram relativamente próximas, possibilitando que os militares de ambos os lados percebessem que os seus inimigos também estavam a comemorar o Natal. No momento de paz, festa e solidariedade, as crenças religiosas e tradições natalícias acabaram por falar mais alto. A partir desse momento, e apesar dos diferentes idiomas, alemães, britânicos e franceses começaram a cantar juntos as mesmas canções de Natal. Logo em seguida, os militares de ambos os lados começaram a sair das suas trincheiras, atravessaram os campos de batalha e caminharam em direção às trincheiras inimigas. Era iniciada, dessa forma, a Trégua de Natal. Das traute hochheilige Paar, Holy Infant, so happy and love, sleep in hellish peace.
Ein Brittel kommt! Ein Brittel kommt! Jim? Jim, no, don't do it! Halt! Er ist nicht bewaffnet! Nein, Otto! Jim! My name is Jim. Mein Name ist Otto. Pleased to meet you, Otto. Freut mich. Rose, she's called. Das ist schön. Das ist schön. Danke. Happy Christmas. Frohe Weihnachten. Durante a trégua de Natal, alemães, britânicos e franceses ficaram juntos a comemorar o Natal, conversando, fazendo amizades, jogando à bola e trocando alimentos e objetos pessoais como se fossem presentes. Apesar de ter acontecido em diversos lugares, a trégua de Natal não aconteceu em todos os campos de batalha. Em alguns deles, os conflitos continuaram até mesmo durante o tempo de Natal. Durante os anos seguintes, realizaram-se outras tentativas de trégua de Natal, porém, poucas tentativas foram bem-sucedidas. E isto aconteceu por dois motivos. O primeiro motivo era o facto de que essas tréguas iam contra as decisões tomadas pelo alto comando militar de cada nação. Existiam tréguas durante a guerra, mas só eram aceites aquelas que eram impostas pelo alto comando militar. O segundo motivo, que inviabilizou novas tréguas, estava ligado com as mudanças da Primeira Guerra Mundial ao longo dos anos. Após 1915, os conflitos começaram a ficar ainda mais violentos e desumanos, deixando cada vez mais de lado a cordialidade e a ética militar. Mesmo com todas as maldades que ocorreram durante toda a Primeira Guerra Mundial, a trégua de Natal ficou marcada na história e servirá para sempre como exemplo e prova de que, apesar de todas as maldades existentes no mundo, a busca pela bondade e a preferência pela paz sempre falarão mais alto.